Senhor Jesus, graças a Deus. Hoje nós temos um desafio que para mim ele é muito grande, porque é para trabalhar uma porção em que todos já sabem, todos já conhecem, todos já têm na sua cultura cristã. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Todos nós já conhecemos essa história. Mas o nosso desafio é entrar no sentimento e no ambiente em que essas palavras foram ministradas e pedir que o Senhor possa fazer para nós hoje tudo isso novo mais uma vez. Que nós possamos entender não apenas as palavras, mas o sentimento no coração de Deus nesse momento aqui. Para entender isso, a gente vai ter que entender todo o Novo Testamento. Nós vamos ter que entender, na verdade, toda a Bíblia. Nós vamos ter que entender o propósito do coração de Deus. Porque Deus, Ele é um Deus de propósito, e o propósito de Deus nesta era é ter a sua expressão aqui. No mesmo lugar onde a criação dele se rebelou, virou as costas para o Criador, neste mesmo lugar, Deus quer ter a sua expressão. Ele tentou no jardim, não deu certo. Ali o homem se uniu ao inimigo de Deus e virou as costas para ele. Mas Deus é um Deus de propósito e Ele não desiste. E porque Ele não desiste, Ele mesmo, passados vários e vários anos, várias e várias gerações, mas um dia Ele veio a essa terra. Porque Ele não abre mão daquilo que Ele planejou. Por isso que, ao mandar o seu precursor, João Batista, preparar o terreno para entrar e trazer o propósito de Deus para o campo da execução, João Batista já começou com um ensaio geral, dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então, queridos, guardem isso no seu coração para hoje. Essa porção da palavra que nós vamos desfrutar em Mateus 5, 6 e 7 é relacionada ao reino de Deus, ao governo de Deus sobre nós. Em Mateus 5, o Senhor chega ali, iniciou ali o seu ministério, tinha chamado já os discípulos, uma multidão estava seguindo o Senhor, se ajuntava ali. Sabe o que o Senhor faz quando Ele vê a multidão? A gente fala assim, sobe no palanque. Jesus senta. Ele senta porque essa conversa do reino não é uma conversa para um discurso de campanha eleitoral. É uma conversa para um bate-papo de amigos, amigos íntimos, que estão sentados ali junto à relva, conversando, trocando ideias. Então, esse é o cenário. Ele começa conversando com seus amigos acerca das questões do reino. E a primeira coisa que ele fala é: olha, o reino dos céus é papo para gente feliz e abençoada. Não é coisa para uns acabados, inúteis, vazios. Se vocês estão ouvindo essa palavra, saibam que vocês são abençoados e felizes. Você podia estar lá na Babilônia, na Assíria, lá no Egito, podia estar lá em Madagascar, mas você está aqui no monte, sentado aos pés de Jesus para ouvir sobre o reino. Então, isso tem o poder de trazer para a sua vida bênção e alegria. Então, Mateus 5 já começa logo com uma voadora dizendo: quem está ouvindo essas palavras é feliz e abençoado. Se considere assim.
Depois, ele começa falando, muito obrigado. Depois ele começa falando, dando prosseguimento, que as pessoas que estão debaixo do governo de Deus, elas não são pessoas invisíveis, não são pessoas que passam no meio do caminho e ninguém percebe. Não, essa turma que foi chamada para o reino de Deus, dá sabor à vida, ilumina o caminho, é sal, é luz. Não pense que você que está aqui presencialmente, você que está nos assistindo nesse momento, não pense que a vida cristã é para você virar um pastel de padaria, aquela coisa murcha e que ninguém sabe o conteúdo. Não, o Senhor nos chamou para ser sal e luz. Essa é a nossa constituição. O que mais que nós temos aqui? Em todo esse capítulo 5, ele vem falando, olha, sabe aquilo que você já ouviu sobre servir a Deus, sobre viver a vida de Deus, sobre o plano de Deus, sobre a obra de Deus? Você já ouviu o que no passado disseram? Você já ouviu? Você tem de ouvido isso? Você sabia disso? Você pega todo aquele arcabouço técnico, jurídico, moral da história e da religião. O Senhor fala, olha, para uma religião é muito bom, mas para o reino de Deus, eu também preciso dizer uma coisa para você. O nível do sarrafo subiu. Para o reino de Deus não é suficiente você ter uma religião que te deixa com a sensação de dever cumprido. Você, no reino de Deus, precisa perceber que o nível de exigências é maior. No reino de Deus, o nível de exigências é superior. E aqui no capítulo 5, ele sempre está repetindo. Vem cá, vocês ouviram isso, não ouviram? Não ouviram sobre ira, não ouviram sobre juramento e voto, sobre divórcio, sobre adultério, sobre vingança, sobre amar o inimigo. Vocês ouviram essas palavras? Pois bem, também eu tenho uma coisa para dizer para vocês. No reino, o nível é mais alto. A coisa aqui não é fácil não, o negócio agora aumentou o nível de exigência agora aqui, meu amigo. O reino dos céus é uma outra realidade, é uma outra natureza, é uma outra esfera. Você não faz ideia do padrão do reino dos céus. E aí ele continua falando agora, no capítulo 6, ele vai falar sobre as suas atividades. Se você, no que você tinha de conhecimento, já não é mais suficiente, ele começa agora a entrar nos detalhes da nossa vida normal, da nossa vida cristã. Fala, sabe sobre a ajuda que você faz? O apoio, o auxílio, a bondade, o coração generoso que você tem? Pois eu te digo uma coisa, se você faz isso para os outros verem e para os outros te aplaudirem, você é um hipócrita. Você, hipócrita, no grego ali, significa você é apenas um ator que está fazendo um espetáculo e, tendo acabado o seu espetáculo, recebeu o aplauso da plateia, pronto, você já recebeu a sua recompensa. Mas no reino, quem tem recompensa para dar é o nosso Pai. É Ele que precisa ver, é Ele que precisa retribuir de acordo com aquilo que Ele viu. Então, em outras palavras, Jesus chegou, os amigos colocou todos juntos ali e falou, galera, é o seguinte, não pense que no reino a gente veio aqui para jogar para a plateia, não. A gente não veio aqui para fazer algo para os outros verem, para os outros aplaudirem, para os outros nos seguirem porque gostaram da nossa plataforma eleitoral. Aqui não é lugar de hipocrisia, de encenação. Aqui é uma vida que é vivida na presença do Pai.
E isso em relação à ajuda, ao auxílio aos necessitados. Depois ele entra também na oração. Eu vou só citar aqui, depois a gente vai voltar especificamente sobre essa porção, que ela é grande e é profunda. Ele entra também no jejum. Não confunda jejum com dieta. Não seja um ator que na frente dos outros pega uma folhinha de alface, meia colher de arroz integral e lá atrás racha um Big Mac com Coca-Cola. Não é diet. E pronto, além das coxinhas. E claro, um milkshake no final, porque ninguém é de ferro. A gente não pode viver jogando para a plateia. Não pode viver a nossa vida para que os outros vejam. Isso ele falou com relação às doações, com relação à oração, com relação ao jejum, com relação à gestão de finanças, com relação ao cuidado consigo mesmo, as coisas, as suas preocupações e ansiedades, a sua angústia pessoal. Ele falou, se cuida, perceba que no reino alguém está aqui para cuidar de você. O Pai sabe do que você precisa. Não entregue a sua alegria, a sua ansiedade, a sua expectativa para os outros administrarem. No reino dos céus, é Deus que precisa governar sobre todas as coisas. E depois ainda no 7 ele já começa falando, e você precisa também no reino aprender a não julgar. Aprender a não ficar criticando ou analisando e medindo os outros, porque os outros não estão aqui para te satisfazer ou para atender às suas expectativas. Eles estão aqui porque o Rei do reino dos céus os chamou e os trouxe e os colocou nesse lugar. Foi Deus. Deus que chamou. Não fomos nós. Não é para nós. Não é por nós. É para Ele. Então, não julguem, para não serem julgados. E no versículo 12 do capítulo 7, tem uma regra áurea muito, muito impressionante e preciosa. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensina a lei e os profetas. Ou seja, antes de você exigir, dê. Antes de você cobrar, entregue. Ofereça aquilo que você quer. Semeie aquilo que você quer, para que aí você tenha então a realidade do reino na sua vida. O que mais? No capítulo 7 ele vai falar justamente de como é viver essa vida do reino. Ele vai falar, olha, a vida do reino é um caminho estreito. Não é um cruzeiro em alto mar. Não é uma grande viagem de amigos. É um caminho estreito, apertado, difícil. E são poucos os que acertam com ele. Essa vida no reino, ela é medida não pela obra que você faz, mas pelos frutos que você gera. Porque não é para ser vivida por atores. É algo dinâmico, é algo vivo, é algo que precisa reproduzir e vai ser medido em frutos. O que você vive é medido pelos frutos que você gera. E cada um vai ser conhecido pela qualidade desses frutos. Tem muitos que vivem uma vida de abacaxi se achando pera. E assim vai. Quando você chega perto, espeta, é azedo, é ácido, mas ele se acha a coisa mais suave. Na verdade, um pêssego tão suave ao toque, tão... Como nós nos enganamos. Vocês já viram pêssegos representando, abacaxis representando o papel de pêssego? É complicado.
Seria cômico se não fosse trágico uma encenação dessa. A pessoa acha que, uau, eu sou o suprassumo da vida cristã. O primeiro que se achou assim foi lançado do céu. E ele era o sinete da perfeição e não deu conta do recado. Porque no final das contas, ele achou que era ele. E nunca foi. É o Pai. É Deus. Bem, que mais que essa vida no reino vai falar para nós? Fazer a vontade de Deus é mais importante do que atender à minha própria vontade. E também ela fala que na minha experiência, eu vou ser testado. Porque eu vou fazer, é só fruto, é só vida? Não, tem obra também. Eu vou edificar uma casa. Eu vou fazer um abrigo aonde eu possa acolher famílias. Mas essa casa vai sofrer inundações, ventos, tempestades. E o que vai dizer da qualidade da casa, se depois de passar por aquilo, ela permanece de pé. Ela permanece inabalável. E aí a gente considera, uau, mas esses 3 capítulos que falam sobre o reino, eles nos levam para um nível tão elevado. Quem é suficiente para isso? Quem é que vai conseguir? Aí por isso é que hoje nós vamos entrar nessa porção da oração do Pai Nosso. E vamos entender como é que essa vida de oração faz sentido para uma vida no reino. Vamos lá, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas ou atores, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Aí fala assim, eita, então quer dizer que agora está proibido oração pública? Bem que eu suspeitava, eu não gostava mesmo de orar na frente dos outros. Agora pronto, agora oração é só no quarto em secreto. Não faça uma leitura superficial dessa porção. Nós temos na Bíblia várias orações registradas, várias orações. João 17 mesmo, uma oração poderosíssima que Jesus fez para nós hoje e foi registrada para a gente conhecer e ler. Oração, o problema não é a oração ser pública ou secreta. Aqui o Senhor está falando qual é a motivação da sua oração? Qual é a motivação do seu sentimento de orar? Se for para receber o aplauso de quem está ouvindo, já recebeu recompensa, não passou do teto. Agora, se a sua intenção é apresentar a Deus um encargo, um sentimento, é falar com Deus algo que está no seu coração, então você pode falar no meio da multidão, você pode falar no fundo de uma caverna, não importa. E nós vamos entender daqui a pouquinho por quê. Mas olha só os princípios, aqui eu quero só pontuar para vocês os princípios de uma oração no padrão do reino dos céus. Aqui ele fala, quando orar, cada um vá para o seu quarto. Por que o Senhor falou para ir para o quarto? Eu gosto de orar na cozinha, junto de uma garrafa de café, e de um pratinho com pão de queijo, pão, etc. Oração assim é bom demais. Mas quando ele fala aqui, ir para o seu quarto, aqui ele está dizendo, olha, quando você for apresentar sua oração, você precisa ir para o lugar de maior intimidade da sua experiência. É o lugar onde você tira a roupa, é o lugar onde você fica com o cabelo desarrumado, é o lugar onde você dorme com bafo, é o lugar onde você é exatamente você. Você não é nada para os outros. Você não é nada para mostrar para os outros. É no quarto
que você vem cantando, tal qual estou, sem esquivar, sem nada em que me apoiar. É assim que eu sou. Este sou eu no meu quarto. Eu sou a plenitude de mim mesmo. E é essa pessoa sem máscaras, sem nenhum véu, sem nenhum impedimento, é essa pessoa que no reino de Deus consegue se achegar ao Pai. E aqui ele fala que você tem que chegar no quarto e fechar a porta. O que é fechar a porta nesse contexto, então? É você aproveitar esse momento e cessar o trânsito de pensamentos, o entra e sai de preocupações e de coisas ao seu redor. Fecha a porta. Agora é o seu momento com Deus. Não importa se você está na multidão ou se você está sozinho, é o seu momento de desconectar-se das outras coisas ao seu redor e se ligar ao Pai. Então, entrar no quarto, fechar a porta, busca a tua intimidade com Deus. Agora, fala, ore ao seu Pai em segredo. Então, seu Pai que observa em segredo, os recompensará. Eu não sei como é que é na casa de vocês, mas lá em casa, às vezes, eu tenho que entrar no quarto das meninas, ou para acordar, ou para dizer que o café está pronto, ou para dar algum recado. Eu, às vezes, tenho que entrar lá. E eu me sinto, digamos assim, bem à vontade de anunciar minha entrada e entrar no quarto, porque eu sei exatamente que lá dentro estão as minhas filhas. Nós temos uma intimidade familiar. E é essa intimidade que nós precisamos ter com o nosso Deus. Ele precisa nos conhecer como nós somos. Ele precisa nos ver como nós estamos. E nós precisamos também perceber que na presença dele não adianta e eu não preciso atuar. Eu posso ser eu mesmo. Ele me conhece, ele me entende, ele me vê como eu sou e ele me ama do jeito que eu estou. Então, nesse contexto, nós precisamos entrar na intimidade com Deus. E depois no versículo 7 continua dizendo que ao orar, não repita frases vazias. Aqui também fala assim, não fica só repetindo o que os outros fizeram que é bonito. O Senhor não quer que você conte a história dos outros, o Senhor quer que você abra o seu coração e fale a sua necessidade. E seja franco, seja sincero, seja você. No momento do louvor hoje, nós fomos instigados a criar a nossa canção, o nosso hino, a pegar os sentimentos que estavam dentro da gente e começar a soltá-los em forma de música e apresentá-los ao Senhor. Mas alguns ainda ficaram pensando, mas eu não sei cantar. E outros ainda pensavam, mas eu não sei como é que eu posso fazer uma frase que dê sentido para que os outros me entendam. Você não está cantando para os outros, você não está falando para os outros, era o seu momento com Deus. Em outra porção, o Senhor fala, por melhor que você se esforce, por melhor que você se empenhe, a sua oração não é a que Deus vai ouvir. Você acha que você consegue falar a língua de Deus? Fala, olha, quem inventou o Google Tradutor, o Babylon, se inspirou no Espírito Santo. Ele já fazia tradução há muito tempo antes. Wi-Fi, ligação, conexão direta lá, a gente fala besteira e o Espírito traduz. A gente não sabe orar como convém. E por que a gente ainda fica tentando arranjar a oração certa? E achando que a gente não tem resposta porque a oração está errada. Não tem oração certa, oração errada. O Espírito vai ter que traduzir mesmo. Porque ele vai traduzir o quê? É o sentimento.
É o que ele está vendo lá dentro do quarto, em secreto. É isso que ele vai apresentar para o Pai. Não é a sua frase concatenada, bem produzida, com um tom de convencimento de fazer até anjos de pedra chorarem. Não é a multidão de palavras, frases vazias, sem parar, que vão convencer Deus de alguma coisa. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Agora que o negócio deu um nó. Se Deus já sabe o que eu preciso, antes de eu pedir, por que eu tenho que pedir? Por que eu tenho que orar, se Deus já sabe? E se Deus tem a sua vontade, Ele vai fazer a sua vontade e não a minha, por que eu tenho que orar? Já que Ele vai fazer no final o que Ele quer, não vai fazer o que eu estou pedindo. Porque se eu orar contra a vontade do Senhor, Ele não vai fazer, Ele vai fazer a vontade dEle. E aí então, deu um nó nesse meio aqui, eu fiquei pensando, e agora? Mas o sentimento que o Senhor trouxe foi o seguinte: a questão não é você orar para ajudar Deus a decidir e fazer as coisas que Ele precisa. Deus não precisa da sua douta e experiente opinião para decidir sobre a vontade dEle. Ele já sabe o que vai fazer. Ele já tem um plano e Ele já sabe exatamente o que precisa ser feito para que a sua vontade prevaleça. E a Bíblia já deu spoiler, no final Ele vence. E vai ser feito exatamente o que Ele pensou, desde o princípio, e nada mais. Então para que a gente vai orar? É justamente para ensinar a gente a entender o coração de Deus. Oração, sabe quando você vai jogando aquele joguinho de resta um não, aquele que você fica tentando imaginar qual a combinação dos pinos que a pessoa está lá e você fala azul, vermelho, verde e amarelo. Não, uma certa e duas erradas. Ah, então é amarelo, vermelho, azul e verde. Não, esse aqui fica. Esse aqui eu acertei. Esse aqui eu tenho que mudar a posição. Oração é um exercício que nos treina a conhecer o coração do Pai. Essa é a natureza da oração. Você não ora para que Deus ouça. Você ora para que você se conecte à vontade dEle. Quando você ora e tem a sua oração respondida, aí você, acertei. Eu acertei, eu entendi o coração de Deus. E eu me conectei e nós pensamos na mesma vibe. Nós seguimos no mesmo caminho. Uau! Aí às vezes Deus não acerta. Não, Senhor, tem alguma coisa. Ou a tua vontade está errada ou é a minha oração. Deixa eu ver. Bom, deve ser a minha oração então. Deixa eu mudar a oração. A oração é para nós conhecermos o coração de Deus. E aí, o Senhor aqui, o Senhor Jesus, Ele mesmo, pessoalmente, ao vivo, no monte ali, Ele fala e dá agora uma aula sobre princípios de oração. E eu achei muito, muito, muito interessante e ri muitas vezes também. Vocês vão entender por quê. Ele começa falando assim, olha, portanto, orem da seguinte forma, capítulo 6, versículo 9. Aí ele começa assim, ó, Pai nosso que estás nos céus. Se fosse qualquer um ali falando, Pai nosso que estás nos céus, seria uma coisa natural, porque no Velho Testamento, o Senhor estava nas alturas, longe do homem pecador. Mas este que agora ensina sobre oração, é o Pai que está nos céus e que se encarnou para nos alcançar. Aí é o Pai na terra, olhando para os céus e fala assim, Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Você entende o paradigma aqui dizendo? Ele está falando para você projetar sua oração para uma coisa distante, mas Ele sempre esteve ali. Ele já estava ali, com os discípulos, naquela oração, dentro do quarto,
no segredo, no secreto, o Pai já estava ali. E você fica projetando a sua oração, achando que você vai alcançar o terceiro céu. E você se acha no quinto inferno e fala, Senhor, a distância é longa. Mas quando você chega aqui, você precisa perceber que o Pai já está. Tem um hino que se canta bastante aqui também, quando nós entramos, tu já está lá. Então o começo da oração é para revelar esse segredo. Você entra no seu quarto, fecha a porta, e o Pai já está lá. Só esperando você se conectar com Ele. E Ele começa, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, a primeira coisa que nós precisamos para fortalecer a nossa intimidade com Deus e nos conectar à maneira de Deus pensar, é saber que Deus em nós precisa ter primazia. O nome do Senhor em nós, o nome de Jesus na nossa vida, não pode estar na caixa de brinquedos. Não pode estar no meio da bagunça. Ele tem que ser colocado em posição de destaque. Ser santo é ser separado do meio das coisas comuns. Quando vai se exemplificar sobre santidade, os evangelhos nos mostram que quando um boi está no pasto, ele é comum. Mas quando ele está no altar, ele é santo, ele mudou de posição, ele mudou de finalidade, ele mudou a sua ação ali. Ele foi colocado em uma posição diferenciada e ele se tornou santo por isso. Então, você já tem o nome de Jesus. Confere comigo, repete, Senhor Jesus. Com mais vigor, Senhor Jesus. Bom, Romanos fala que todo aquele que consegue dizer que Senhor Jesus é porque é nascido de Deus. Então, parabéns, vocês são nascidos de Deus e vocês têm o Senhor, o nome do Senhor impresso já em vocês. Agora, um exercício de oração é para nos levar a santificar este nome em nossa vida. Ele precisa ter um lugar de destaque. Ele precisa ser visto sobre nós. Qual o nome que se lê quando nós passamos? Qual o nome que se lê? E Jeremias fala que o nome tem que ser escrito, que até que mesmo aquele que passa, o doido que passa correndo, consegue ler. Tem que ser uma coisa em fonte Arial, grande, assim, grande, o Times New Roman, nem sei qual é que estamos usando lá no Reino ultimamente, mas eu sei que é uma dessas que é fácil de ler até correndo, mesmo sendo doido. Então, não tem desculpa. Não vem com aqueles negócios tudo torto assim. Não, é nome para ler correndo. E para doido ler correndo. Então, o nome do Senhor em nós precisa ser lido por pessoas que estão ao nosso lado. E essa primazia, proeminência do nome de Deus vem pelo exercício da oração. Você recebeu o nome, agora você precisa santificar esse nome na sua vida. Que mais? Venha o teu reino. Em outras palavras, permita que o governo que está em ação na sua história é o governo do reino dos céus e não seu próprio governo. Não se iluda achando que você consegue dirigir a sua história melhor que o Senhor. Pela oração, você exercita entregar o comando nas mãos de Jesus. Deixa Ele governar. Quando você fala, Senhor, venha o teu reino, é porque o teu reino já tem autoridade, já tem um rei, já tem governo, já tem direção. Senhor, reina sobre mim, que aqui é o caos. Aqui é a confusão, é um peão rodando sem sair do lugar, prestes a cair. Então, Senhor, estabelece o teu governo na minha história. E mais, seja feita a tua vontade,
aqui na terra. Quem está na terra? Eu. Como ela já é feita no céu. A vontade de Deus já está sendo feita hoje no céu. E ela precisa alcançar que área? A terra. Que área da terra? O teu quarto. A tua intimidade. Quando você lembra que aqui tudo é dentro do quarto com a porta fechada. Então todo esse cenário é para alcançar a tua intimidade. É o teu lugar secreto, é a tua personalidade, é o que você é. Santificar o nome do Senhor, fazer a vontade do Pai, permitir o governo de Deus. Isso precisa acontecer, é no teu quarto, é na tua intimidade, é na tua história. E nos princípios que o Senhor continua, fala, muito obrigado. Além de venha o teu reino, também vem a água, vem o guardanapo, a gente precisa de muitas coisas. E é essas coisas que a gente vai começar agora vendo. Que esses 3 itens que nós falamos são os aspectos espirituais. Mas a gente também tem necessidades. Nós também temos momentos em que a gente vai precisar de suprimento de algumas necessidades básicas. E nessas, também, pela oração, nós conseguimos conexão com Deus. Ele fala aqui, Senhor, me dá o pão para esse dia. Eu gosto de pão. Não sei se é segredo, mas vou revelar algo do meu quarto. Eu faço pão, eu gosto de pão, pão doce, pão de sal, pão com recheio, pão sem recheio, pão quente da padaria, com manteiga, sem manteiga, pão com outro pão dentro, pão com arroz, pão com carne. Jesus amado. Não vai ter lanche aqui depois, perdão aí, foi mal. Oh, pandemia, você me pega e você me paga depois. Não, estou vacinado. Oh, Jesus amado. O Senhor fala aqui porque é uma necessidade básica. Você precisa de suprimento. Você precisa de energia. Você precisa de reposição de forças para a jornada. Mas a sua força precisa ser o suficiente para você andar hoje. Não fique sonhando com o amanhã. E não fique vivendo do pão da semana passada. Conheço algumas pessoas que demoram muito para o pão de cada dia. E eu fico preocupado, Senhor, vai chegar uma hora em que a gente vai procurar e cadê? Está lá esticado assim, com os olhos arregalados, falando assim, estou sem pão, estou sem energia, game over. O Senhor incluiu o que você precisa no seu exercício de intimidade com Ele. Leve a Ele o que você é. Ele sabe o que você precisa e Ele vai suprir o que você precisa de acordo com a vontade dEle. E o que mais? Agora começa a fase com dificuldade. Senhor, perdoa as nossas dívidas. Bom, isso aqui nos diz muito. Nos diz, primeiro, está liberado ter dívida, porque aqui fala que a gente pode ter dívida. E que se a gente tiver dívida, fala que o Senhor pode até perdoar as nossas dívidas. Mas Ele coloca aqui uma condição. A condição é, perdoa o que eu devo, na mesma medida em que eu perdoo os outros. Você tem direitos? Você tem motivos para ser exigente com os demais? Você tem razões para cobrar dos outros? Saiba que nessa porção do exercício da oração, o Senhor te convida a abrir mão dos seus direitos. E fala, antes de você cobrar, se torne devedor. Perdoa o que os outros deixaram de fazer por você. Perdoa o que os outros deixaram de atender na sua expectativa. Perdoa o que os outros fizeram.
Porque nessa mesma medida, Deus vai trazer sobre você perdão do que você fez, como Ele. O Pai vai perdoar na mesma proporção em que nós perdoamos uns aos outros. É um exercício difícil, não é fácil. Perdoar não é fácil. Mas é esse exercício que aumenta a nossa sensibilidade para com o amor de Deus. Porque eu só vou valorizar mais o amor de Deus quando eu perceber que Ele aumenta na medida que eu consigo também aumentar o meu amor para com os irmãos. E cobrir as faltas. Irmãos, olha, sinceramente, Deus, Ele é fantástico, Ele é maravilhoso. Mas Ele é muito esquisito quando se trata de escolha. Ele só escolhe peça quebrada. Ele só escolhe as coisas loucas do mundo. Ele só escolhe as coisas que em algum momento vão nos irritar muito mesmo. Por demais. E Ele ainda colocou essas coisas irritantes do nosso lado. E alguns até com um sorrisinho no canto da boca. Ele colocou na mesma família. E alguns até colocou como nossos irmãos mais velhos. Só para a gente não poder ter nem direito de dar um cascudo e sair correndo. A gente acaba levando mais do que dá. Porque nós somos os mais velhos e, oh meu Deus, ser mais velho é um preço alto a ser pago. Aqui, esse exercício, ele nos traz essa realidade. Faça com os outros o que você quer que Deus faça para você. Semeie que Deus recompensa. Não espere dos outros, espere de Deus. Mas Ele já disse, é na mesma proporção. O que você dá, Ele te dá. O que você entrega, Ele te devolve. O que você dispensa, Ele supre. Ele dá nessa mesma proporção. E por fim, ainda nessa parte fala, sabendo que nós somos apenas barro, vasos de barro, e uma estrada com muitos desafios e muitas tentações, a oração dessa comunhão, dessa intimidade com Deus ainda traz aqui um anelo, um rogo para o pai que está lá dentro do quarto. Fala, pai, eu estou aqui no quarto com a porta fechada, aqui eu estou seguro, mas pai, eu vou para a sala, e depois eu vou para a rua, e depois eu vou para aquele bairro, e eu vou para aquele mundo, e eu vou para aquele ambiente, eu vou para aquele site. Pai, são tantas tentações. Por que chama tentação? Primeiro, porque nós temos uma quedinha por aquilo. Olha, o inimigo pode tentar fazer todos os pratos maravilhosos que ele tiver na sua mente, usando jiló como matéria-prima. Suflê de jiló, bolo de jiló, jiló em rodelas, jiló flambado. Pode fazer jiló de tudo quanto é jeito. Mas eu vou olhar para aquilo e vou fazer isso. Vou para o outro lado. Não me atrai. Quando fala que é tentação, já implica dizer que tu gosta. Tu gosta. Tu gosta disso. Mas tu sabe que tu não pode. Tudo é lícito. Nem tudo convém. Tudo é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Às vezes não é coisa ruim, mas é algo que vai te dominar. E se vai te dominar, cadê o venha ao teu reino? Acabou. Quem está reinando é o coisa ruim. Não é Deus, não é o Pai. Então, por isso é que lá na primeira parte eu falo, Senhor, vem reinar, porque eu vou ser tentado nas coisas que eu gosto, nas coisas que eu quero, nas coisas que a minha alma anseia.
E não são coisas negativas, ruins e profanas. Às vezes são coisas boas, mas querem sentar no trono. Querem me dominar. Então essa oração, esses princípios de oração, eles trazem para nós esse sentimento. Nós precisamos aprender a resistir às tentações. Algumas vezes, resistir é firmar o pé e pode vir quente que eu estou fervendo. Às vezes, resistir é fugir. É fazer como José. A patroa está dando em cima, chegou no canto, encurralou ali no quarto, agarrou na gola da túnica, fazer o quê? Chegou assim, Senhor, ele não sabia ainda o Pai Nosso, ele não teve tempo de orar o Pai Nosso, o que ele fez? Deixou a túnica e saiu correndo. No caso, normal, ele estava no quarto, mas saiu correndo pelado para fora do quarto, para o meio da rua, lá para longe. Por quê? Porque a tentação estava ali no quarto, e o que ele fez? Se eu ficar, eu caio. Então o que eu faço? Vaso na braquiária. Vamos embora, vamos fugir daqui. Ah, mas todo mundo vai falar? Vai. Por isso que também aqui nós falamos no 7:1, não julguem para não serem julgados. Imagina você andando ali pela vizinhança, de repente você vê aquele menino saindo de dentro do quarto do patrão, peladão, correndo, e lá dentro do quarto, uma mulher histérica, gritando, muito chateada, muito nervosa, e ela tinha a prova do crime, a túnica dele estava nas mãos dela. Quando Patifão, Potifar, né? Quando o Patifão chegou lá, ele chegou, o cenário já estava montado. Ela estava cheia de razão, dentro do quarto, e segurando a túnica do José nas mãos. As provas eram todas contra ele. Ele não tinha nada, não tinha câmera, não tinha celular para filmar, para gravar, não tinha como fazer ali, produzir nada para se defender. Quem visse, e o Potifar quando chegou viu, fez o quê? Tem que prender esse menino. Tudo indica que foi ele. Mas nós que conhecemos a história, foi ele? Não foi. Mas algum de vocês aqui, passando pela rua, ia dizer o quê? Eu vi. E foi isso mesmo. A túnica estava na mão dela e ele estava correndo pelado, saindo do quarto. E ela gritou mesmo, que eu ouvi. Tudo apontava para ser um caso de pena capital. Ele merecia morrer pela ousadia que ele fez. Quando o Senhor fala para nós não julgarmos, é porque o que os nossos olhos veem pode não ser a verdade. Mas tudo indica, mas tudo aponta, mas tudo. Nós não conhecemos o coração e nós não conhecemos os planos de Deus. Por isso é que a gente precisa ser muito cauteloso ao julgar os outros. E por isso é que nós precisamos ser generosos em perdoar os outros. Porque a gente não sabe toda a história. Nós não conhecemos tudo. Não se coloque como juiz. Já tem alguém no trono. Entregue àquele que está no trono o direito de lidar com as pessoas que estão ao seu redor. Quanto a você, perdoa a dívida. E o Pai, que vem em secreto, te recompensará. Por fim, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O mal já está aqui. Ele já está presente. Eu preciso de libertação, porque ele tenta me prender. Amados,
que o Senhor possa nos dar poder para nos libertar dos males que nós já levamos para dentro do nosso quarto e que estão escondidinhos ali embaixo do travesseiro. Que Ele possa nos livrar das coisas que tentam nos prender, nos acorrentar e tentam estabelecer um governo paralelo sobre a nossa história. Porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. É tudo dele, é tudo do Senhor, é tudo Ele. O reino é dele, o nome é dele, o governo é dele, a vontade é dele. O pão é nosso, Ele deu. Então fica tranquilo, pode comer o pão, certo? Mas o resto é tudo dele. Então, essa oração, ela é para nos infundir em nós, infundir em nossa experiência, mais sensibilidade e conexão com o Pai. É Ele que está falando no quarto. Não coloque o Senhor tão longe de você. Ele já está aqui. Ele já está aqui dentro. E Ele já está preparado para agir. No capítulo 7, versículo 7, ainda fala assim: peçam, peça e recebe. Por que você acha que é tão difícil manter uma vida de oração? Por que você acha que é tão complicado você se exercitar a ter um ministério de oração, de intercessão, de busca, de conexão? Não é fácil. O próprio Senhor veio traçar esses princípios. E não é fácil, mas Ele está encorajando aqui. Não deixe de pedir. Peça até receber. Procure, que você vai encontrar. Bata, e a porta lhe será aberta. Ou seja, exercite. Não se deixe desanimar, porque o Senhor não responde às minhas orações. Eu não estou entendendo o pensamento de Deus, eu não estou me conectando com o Senhor. Insista. Não consegue orar sozinho? Ore 2 ou 3. Ainda tá com a porta aberta, tem muito trânsito? Chame um grupo de amigos para entrar, de companheiros espirituais, para entrar no seu quarto e feche a porta ali. E chama o Senhor junto com os irmãos. Mas exercita, porque o exercício nos garante maior sensibilidade, porque Deus sabe que quando um filho pede pão, você não dá pedra, ou quando pede peixe, Ele não dá cobra, Ele vai nos suprir com mais e mais da sua intimidade, pelo exercício. Por isso a vida de oração não é uma coisa tão simples. É fácil ser ator, isso é fácil. Encenar um papel ou representar uma mise-en-scène no meio dos demais é fácil. Mas viver ou gerar uma vida de oração, de compromisso, de exercício, e você vai, Senhor, eu quero entender a tua mente, eu quero conhecer a tua vontade, os teus pensamentos são mais elevados que os meus, Senhor, eu quero entrar neles, lá onde eles estão, eu quero me conectar contigo, lá na glória, Senhor, eu quero ver com os teus olhos, eu quero sentir, Senhor, eu quero, por meio do exercitar da oração, eu quero conexão ativa com Deus, aqui, Senhor, venha o teu reino, Senhor, faça-se a tua vontade. Senhor, santifica o teu nome na minha vida. Que as pessoas, antes de me verem, antes de verem minha cara atrás da máscara, que eles vejam Jesus aparecendo na minha frente. Senhor, antes que eu precise pedir o pão, manda o iFood, Senhor, me entregar logo tudo o que eu preciso. O Senhor que nos dá, o Senhor supre. Mas precisamos aprender a perdoar. Precisamos aprender a
não cair em tentação. Precisamos aprender a ser libertos das nossas cadeias. Ah, Senhor Jesus. Tem várias maneiras de você estudar o Pai Nosso e várias formas de você abordar isso aqui. Nós vimos vários estudos sobre isso, mas o sentimento que o Senhor nos deu foi de fazer essa abordagem. Porque o que nós precisamos, o que vocês precisam, jovens, nessa era, nesse tempo, é de uma conexão forte e estável com Deus. Para que vocês pensem o que Ele está pensando. Para que vocês vejam o que Ele está vendo. E por fim vocês falarão o que Ele tem colocado na sua vontade. Tá certo? E por fim, 7:24 fala: quem ouve as minhas palavras e pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não pratica, é tão tolo quanto a pessoa que constrói a casa sobre areia. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. A única certeza que a gente tem, irmãos, é que as chuvas vêm, a tempestade vai bater e os ventos vão soprar. Essa é a única certeza. O que vai determinar se a casa fica em pé ou se vai fazer um barulhão quando cair, é se nós edificamos sobre a rocha ou sobre a areia. Que nessa parábola já foi explicado pelo Senhor, que é se nós praticamos ou não a palavra. Então, ministério de oração, pelos princípios que o Senhor está trazendo aqui para nós, é bata, busque, procure, exercite. Por melhor que você seja, você ainda não vai saber orar como convém. O Espírito vai continuar traduzindo, graças a Deus. E Ele vai falar exatamente o que Ele está vendo, lá em secreto, dentro do quarto, no seu lugar mais íntimo, onde Deus está contigo, lá dentro. Antes, Jesus olhava para o céu e fala: Pai nosso que estava no céu. Mas hoje, quando nós entramos, Ele já está lá. Ele já está aqui. Então você não precisa mais gritar como se Ele estivesse longe. Você pode falar. E Ele te ouve. Às vezes você precisa gritar, não é para Ele ouvir, é para curar a sua surdez. Você não consegue ouvir mais o que Deus está falando? Então fala: eu vou tentar eu mesmo falar para ver se eu me ouço. Eu vou clamar, eu vou bradar, eu vou gritar, se eu consigo me ouvir. Deus ouve, Ele já está aí. Agora, nós precisamos exercitar. Então, não se limite no seu exercício. Seja insistente. Insistente. Eu não sou uma pessoa insistente. Pelo contrário. Eu posso enumerar aqui, com pesar e tristeza, grandes oportunidades e grandes porções que eu recebi na minha história e eu desisti porque sabe que eu não sei porquê? Com 6 anos, eu recebi da esposa do pastor curso de violão, de piano grátis, porque eu tinha dom para música. Então ela me ofereceu, ela era professora de piano, e ela me ofereceu grátis um curso de piano. Eu estudei 1 ano e nunca mais. Hoje eu toco só de ouvido, horrível. Depois, conhecemos a vida da igreja, o irmão que pregou para nós, ele me ofertou um curso grátis de inglês. Ele tinha um curso de inglês e nós conhecemos a igreja porque eu fui lá pedir informações, eu queria aprender inglês, e ele me ofereceu gratuitamente o curso de inglês, porque eu tinha muito potencial para o inglês, of course. Estudei 1 ano.
e sou. Então, bateu uma bad e aí estamos aqui até hoje. Ganhei um curso de taquigrafia, porque eu falo, vou trabalhar no Senado e você é taquígrafo do Senado. Também desisti. Entrei na faculdade de contabilidade. Estudei 3 semestres. Eu já era técnico. Entrei ciências contábeis, mas falei, quero mexer com livros não. Desisti. 5 anos depois, vou ser rico, vou fazer direito. Entrei na faculdade de direito, estudei 3 semestres. E aí eles iam mudar tudo lá no congresso, eu tinha que estudar a vida toda e todo o tempo. Eu falei, meu Deus, esse negócio de ficar estudando até o fim da vida. O Senhor vai voltar, eu ainda vou ficar de recuperação uns 3 anos para terminar o Vademecum aqui. Aí também desisti, falei assim, não, já que eu não vou ser rico, então eu vou cuidar de pobre. Aí fui fazer serviço social, aí esse é o que a gente vai concluir, em nome de Jesus. As coisas acontecem e a gente perde o timing, porque a gente não é perseverante. E por que eu não terminei todas essas coisas? Porque eu esqueci do venha o teu reino. Eu não deixei o Senhor governar esses momentos. Eu assumi o controle. E quando eu assumi o controle, capotei todas as vezes. Então, meu encorajamento para vocês. Nós cantamos um hino que fala sobre vem me disciplinar. Essa é um desafio no exercício do ministério de oração. É você ser disciplinado. É você insistir, persistir, não desistir, apesar de você. Apesar da sua indisposição. Graças ao Senhor, o Senhor tem me colocado parceiros, irmãos e irmãs, esposa e filhas que pegam no meu pé e quando não dá certo pegam no pescoço, para insistir que algumas coisas eu não posso deixar de lado. Hoje eu sou diabético, hipertenso, já tive um infarto e tomo uma pancada de remédios, mas minha alimentação, as minhas atividades, eu tenho um monte de olhos que estão de olho todo o tempo, me investigando e vendo o que eu estou fazendo. E chega de noite e ainda pergunta, tomou o remédio? Gente, eu já tenho 53 anos. Sabe o que é uma pessoa com 53 anos? Alguém vir chegar assim, você tomou o remédio? E eu ter que falar assim, já tomei. E sair correndo porque eu não tinha tomado, eu tinha esquecido. Na verdade, estava lá, então, eu tenho que falar, já tomei, porque a fé é a certeza das coisas que se espera, convicção de fatos que ainda não existem. Então, pela fé, eu já tomei, mas aí eu tenho que sair correndo, porque se eu não for na hora, aí eu vou ser mentiroso, não vou ter tomado. Então, amados, quando você se deparar mais uma vez com o Pai Nosso, saiba que aqui há princípios espirituais que dizem que você precisa persistir no exercício da oração, até você se conectar com o plano de Deus para a tua vida. Que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor derrame sobre vocês toda sorte de bênção espiritual e que vocês possam, várias vezes ao dia, como Daniel, parar, entrar para o teu lugar secreto e se conectar com Deus, só para exercitar, até chegar o momento em que Cristo vai ser visto em você e você será a expressão de Deus na terra. Jesus é o Senhor.